Bom, o tema que eu escolhi para falar com vocês é mulheres comprometidas com Deus na adversidade, baseado no Salmo 27. Mas antes da gente ler o Salmo 27, acho que tem alguém com o microfone aberto e está dando um pouco de interferência. Pensar um pouquinho o que seria a adversidade, né? Então, a adversidade pode ser tribulação, pode ser um dissabor que a gente tenha na vida, um problema, um percalço, uma tragédia, uma catástrofe, uma fatalidade que aconteceu, uma desgraça. Tudo isso é adversidade. E eu fiquei pensando que no último ano nosso, né, em 2019, o ano já começou assim tumultuado com algumas coisas, e eu trouxe umas imagens para vocês lembrarem, quem não está vendo a imagem vai lembrar, que em Brumadinho, né, o ano passado, eu moro aqui em Belo Horizonte, então é bem pertinho, teve a tragédia lá da barragem, com 259 mortos, 11 desaparecidos. Depois, isso foi em janeiro. Em fevereiro, teve aquela tragédia no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, com aqueles garotos, né, que tinham ido, aquele sonho, e 10 mortos, 3 feridos. Aí, em março, aí em São Paulo, a tragédia lá na escola, em Suzano, com 9 mortos e vários feridos. Quando chegou no segundo semestre, em outubro e setembro, a gente teve aquela questão daquele óleo nas praias do Nordeste, que chegou até o Espírito Santo, e a imagem de um garotinho, filho de pescadores, que ele não acreditava que estava acontecendo, assim, chocou muitas pessoas, e muitos foram prejudicados com o turismo e tanta coisa, né, com os pescadores, com o comércio nessa época. Aí, quando chega dezembro e janeiro desse ano, chuvas de verão, que foi uma tragédia em vários lugares do país, muita gente perdeu muita coisa e aconteceu coisas que a gente nem imaginava. Eu moro em Belo Horizonte, num bairro super alto, e aqui na rua da minha casa praticamente teve prédio invadido por água e a gente não conseguia chegar em casa porque estava alagado na serra, no alto. Então, são tragédias que vão acontecendo. E agora, essa tragédia da Covid, esse slide é da semana passada, então agora já aumentou mais esse número de casos e mortes no mundo todo. Então, qual é a diferença, né, que a gente vê de todas essas tragédias e dessas coisas que vão acontecendo com a Covid? Porque, de certa forma, a Covid é uma adversidade que atingiu a todos. Não tem ninguém que ficou de fora. Quem não está doente, conhece alguém que ficou doente. Quem não tem o problema da doença, tem o problema, às vezes, financeiro, perda de emprego, ou os negócios foram diferenciados, né? Assim, tiveram declínio. Não está dando certo, não pode abrir loja, não pode vender, quem tem salão não pode fazer nada, quem vende coisa ficou prejudicado, né? Quem vende roupa, quem costura, quem faz tanta coisa ficou prejudicado. E outras questões também nos atingiram, e principalmente a questão do isolamento social. Só o fato de você pensar que você não pode ir e vir, que você não pode mais fazer tantas coisas que você fazia, isso angustiou e mexeu com todo mundo. Não tem ninguém que ficou de fora ou que ficou indiferente nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso, eu fiquei pensando, como nós, mulheres, crentes em Jesus, estamos agindo nesse momento de adversidade? Como que nós estamos lidando com esse momento? E o salmista ensina isso no Salmo 27. Olha o que Davi fala. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir e meus
opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Em linhas gerais, aqui, o primeiro ponto que eu queria colocar com vocês é que não há lugar para o medo na vida de uma mulher comprometida com Deus. Não há lugar para o medo. Porque a gente, de um lado, como nós, como seres humanos, como mulheres, como o ser humano frágil, o lado do medo. Medo de tantas coisas. Mas a gente tem do outro lado a confiança que nos une, principalmente nós mulheres que cremos no Deus dos deuses, né? O salmista diz: por que você vai ter medo? Deus é a luz, Deus é a salvação e Deus é a fortaleza. Por que você vai ter medo? E eu fiquei pensando em qual mulher da Bíblia que a gente poderia exemplificar, alguém que viveu no momento de adversidade, confiou e não teve medo. Me lembrei de Joquebede, a mãe de Moisés. Todo mundo conhece bem a história. Moisés nasceu num momento muito trágico, né, do povo do Egito, onde que as crianças estavam sendo mortas, todos que eram meninos, teriam que morrer, seriam jogados, primeiro as parteiras iriam matar, depois jogados no Nilo, para os crocodilos comerem. E Joquebede escondeu Moisés. Quando ele nasceu, ela tinha uma comunhão tão íntima com Deus que ela percebeu que Deus tinha um plano na vida daquele menino. Que ele era formoso, mas não era formoso só de belo. Que Deus tinha um plano na vida dele e ela amou profundamente. E ela cuidou daquele menino e escondeu por 3 meses. E o apóstolo João diz na sua primeira carta: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E a gente sabe que Joquebede teve essa atitude especial e ela tinha essa fé inabalável, porque Hebreus cita a história dela. No livro de Hebreus, na Galeria da Fé, diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui fala os seus pais, mas lá em Êxodo fala bem de Joquebede. É claro que um colaborou com o outro, mas ela era uma mulher que conhecia o Deus dos seus antepassados e acreditava nas suas promessas. Em meio a uma situação adversa, Joquebede tinha uma fé inabalável. Ela confiou que Deus daria um jeito, e a gente sabe que Deus deu o melhor jeito, né? Um segundo ponto que a gente vê no Salmo é que uma mulher comprometida com Deus procura refúgio na casa do Senhor. Olha o que diz o verso 4 a 6. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O salmista coloca que o Senhor é a luz. Ele não precisa ter medo nem da guerra, porque o Senhor ia livrá-lo. Mas uma coisa ele pedia a Deus, que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e contemplar a beleza do Senhor. Davi vivia fugindo, né?
dos seus inimigos. A maioria dos salmos é da angústia dele em fugir dos seus inimigos. Mas ele tinha prazer na presença de Deus. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então fica para mim, eu, pessoa, eu, ser humano, buscar e contemplar. E para Deus, o ocultar e o acolher. A Bíblia fala ali no Salmo, né, o texto diz assim, e Deus me acolherá no seu recôndito. Deus vai ocultar os meus inimigos, ele vai me acolher, ele vai estar comigo. Ele me protege, ele cuida de mim. E Calvino afirmou que esse trecho do Salmo fala do afeto pelo culto, não do templo, mas da presença de Deus no aconchego do tabernáculo. Então, não é a questão de, eu vou estar na igreja como ambiente social, né? Mas do fato de você estar querendo cultuar a Deus, estar na presença dele, naquele aconchego que tem o templo, aquela comunhão com os irmãos. Uma coisa, a coisa mais importante que Davi coloca ali é contemplar a beleza de Deus, louvando e salmodiando em comunhão com os santos. E eu fiquei pensando numa mulher da Bíblia, mais uma vez, que tinha esse prazer de estar na presença de Deus. Eu me lembrei da profetisa Ana, lá registrada a história dela em Lucas 2, 36 a 38, que esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. A profetisa Ana não deixava o templo. E ela ficava lá, ela era viúva de 84 anos, e ela ficou pouco tempo casada, mas ela gastava o seu tempo agora em adorar o Senhor. E ela teve o privilégio de, quando Jesus foi levado pela primeira vez ao templo, dela estar lá, e ela vê o Salvador. E a Bíblia diz que ela passou ali, saiu correndo pela multidão, né, proclamando e dizendo das maravilhas que ela tinha visto no templo. O fato dela estar na presença de Deus fez com que ela tivesse a oportunidade de presenciar a primeira ida do Salvador ao templo e conhecer o Salvador e ver que Simeão estava reconhecendo Jesus como Messias. E no Facebook, a fala de uma irmã do Rio de Janeiro, umas semanas atrás, ela colocou assim, e eu achei interessante. A primeira aglomeração que eu quero é poder ir à igreja, ver aquela casa lotada e todo mundo se emocionando, sentindo a presença de Deus e agradecendo por ter passado por essa tempestade. Provavelmente ela pegou essa frase pronta, não sei se era dela, mas eu achei interessante. Será que a nossa primeira aglomeração seria a vontade de estar louvando e agradecendo a Deus? Ou nós queríamos doidinhas para que o shopping abra, ou para fazer outras coisas, né? Ir para a praia, fazer uma viagem, né? A gente, às vezes, não é esse o nosso desejo, mas o salmista diz, uma coisa quero estar na presença de Deus. Uma terceira questão que o salmista coloca aí no Salmo 27, do verso 7 até o final, é que orar, crer e esperar é o suficiente para uma mulher comprometida com Deus. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por quê? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha a aflição do salmista. Ele estava aflito, ele estava perseguido, e ele sabia que muitos o abandonaram, mas ele diz que ao coração dele ocorria,
Busque a Deus. Aí ele resolveu buscar a Deus na sua presença. Né? Que qualquer um, por mais absurda que fosse a situação de um pai e uma mãe desamparar, que a gente não consegue imaginar isso, embora aconteça, Deus acolherá, de tão grande que é o amor de Deus por nós. Então, ele continuou a oração dele dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus aniversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Parece que ele vem numa oração para Deus livrá-lo, para Deus fortificá-lo, para Deus ensiná-lo, e de repente ele dá uma orientação para a gente, no último versículo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele fala: espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A confiança do salmista estava em Deus, num Deus que não desampara, que ensina e guia por vereda plana. E o salmista cria e esperava em ver a bondade do Senhor na terra. A gente está vivendo essa calamidade, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo uma situação horrorosa no nosso país, politicamente falando. Aí a gente vê que o salmista, ele cria e esperava em ver a bondade do Senhor na terra. Né? Os políticos querendo levar vantagem, todo mundo morrendo, todo mundo passando fome, todo mundo nessa angústia. Mas o salmista esperava e cria em ver a bondade do Senhor na terra. Aí eu fui procurar uma mulher na Bíblia e eu me lembrei de Ana, mãe de Samuel. O texto é longo, mas eu dei uma cortadinha nele aqui. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana vivia numa adversidade dentro de casa. Aquela Penina ficava o dia inteiro aborrecendo ela, ficava o dia inteiro falando que tinha vantagem sobre ela. Então, você imagina você conviver numa casa que alguém fica o dia inteiro te aborrecendo, o dia inteiro como um inimigo seu. Mas ela foi e chorou com amargura de alma e orou. E o que é mais interessante no final da história, que quando ele entendeu o que ela queria, ele diz para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Olha que interessante agora. Assim, a mulher se foi, seu caminho, e comeu. E seu semblante já não era triste. Ana foi o seu caminho, comeu, seu semblante já não era triste, imediatamente após ter orado. Não foi depois que ela concebeu, depois que ela ficou grávida, que o seu semblante não era mais triste. O seu semblante já não era mais triste naquele momento mesmo. Ana orou, Ana creu e Ana esperou. Porque o seu semblante não era mais triste, ela não estava se alimentando, aí ela comeu. Ela falou: não, Deus vai ouvir a minha oração. Ela creu naquilo e ela esperou em Deus, não ficou angustiada. Mulheres comprometidas com Deus na adversidade. Não há lugar para o medo na vida de uma mulher comprometida com Deus. Uma mulher comprometida com Deus procura refúgio na casa do Senhor. Orar, crer e esperar
é o suficiente para uma mulher comprometida com Deus. Isso é fácil? Não. A gente sabe das verdades, a gente conhece as histórias da Bíblia, a gente sabe de tudo, mas a gente é ser humano, a gente é fraco, a gente é pecador, e então o único jeito da gente fazer é orar sem cessar, né? Então, mulheres comprometidas com Deus na adversidade colocam em Deus a sua confiança, querem estar na presença de Deus, querem estar com Ele, não tem medo das coisas, porque sabe que Deus quer o melhor para nós. E era esse recado que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite, nessa oportunidade que eu tive de falar com vocês. Deus nos abençoe.